Atenção, atenção. Você tem apenas 14 minutos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Wagner Brito e está começando mais um 14 Minutos, o seu podcast de variedades, aqui no blablaísmo.com.br. Nessa edição eu vou abordar um assunto que ficou em evidência no ano passado, no começo da pandemia, em 2020, para caso você esteja ouvindo isso daqui no futuro. Que o assunto é o seguinte: professores e youtubers. Então vamos lá. No ano passado, em março, as aulas presenciais foram suspensas e a partir daí, começaram as aulas remotas. E começou de qualquer jeito, com cada escola procurando uma solução rápida para continuar com as aulas, E aqui eu não vou nem entrar no assunto da diferença de estrutura tecnológica entre as escolas públicas e as escolas privadas, tá? Isso eu vou deixar para algum outro programa, porque aí passaria muito dos 14 minutos. Bom, mas vamos lá, voltando aqui para o nosso assunto. A questão é que os professores e as professoras se viram diante de um novo desafio, Como lecionar de forma remota. Por quê? Porque de uma hora para outra, toda uma classe de trabalhadores e trabalhadoras da educação se viram numa situação que nunca imaginaram passar, que é de se adaptar rapidamente às tecnologias. Tá? E é importante aqui deixar claro o seguinte: não é que esse movimento de adaptação às tecnologias não estivesse acontecendo, tá? Ele estava, mas ele estava acontecendo num ritmo bem devagar. Por quê? Porque o movimento que acontecia e a discussão também que acontecia, era como levar as tecnologias e a internet, os meios de comunicação, para a sala de aula. Então, você já tem o espaço físico da sala de aula, e como que eu vou introduzir essas tecnologias, como que eu vou introduzir a internet na sala de aula. E com a pandemia, aconteceu um movimento contrário, que era transformar essas tecnologias, transformar a internet em uma sala de aula. Então, não é a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes. Tudo bem? E, obviamente, foi pego assim de surpresa, ninguém tinha solução mágica, se começou a cada um fazer de um jeito, procurar alguma solução que soubesse ali também com base nas suas capacidades, E por causa disso, porque foi confuso, foi bagunçado, Óbvio, eu não vou desmerecer, não vou tirar isso da reta, Porque foi mesmo bagunçado, tá? Não precisava, mas acabou sendo, olhando em retrospectiva, Mas por causa disso, nós professores, e outras pessoas que trabalham na educação, principalmente na educação voltada para crianças e adolescentes, a gente começou a ouvir muitas besteiras mesmo sobre isso. E uma delas é que os alunos e as alunas hoje eles aprendem muito mais com os youtubers do que com os professores. Então não tinha nem mais a necessidade de voltar para a escola, porque você não precisaria nem dos professores, já tem os youtubers. Então vamos lá, Quem diz isso, quem pensa dessa forma, desconhece como funciona o processo pedagógico de aprendizagem, tá? Então vou até aqui comentar com vocês como é, Quando um professor ou uma professora prepara uma aula, a gente acaba tendo que levar em consideração vários fatores, tá? O primeiro, mais fácil, qual é o assunto? Qual é o assunto que eu vou abordar em sala de aula, tá? Para qual faixa etária? Porque às vezes o mesmo assunto é trabalhado de forma diferente para idades diferentes, tudo bem? Quanto tempo eu tenho para ensinar esse conteúdo? Quantas aulas eu tenho disponível para
ensinar isso, tá? E aí entra aqui os que são de fato também muito importantes. Qual o nível de aprendizagem da turma? Como verificar se o conteúdo foi absorvido e quais ferramentas pedagógicas que eu tenho à disposição? Então, essas 3 últimas que eu falei, elas são extremamente importantes porque eu também, além de pensar, né, na faixa etária, no tempo, eu preciso também ter uma noção de qual é o nível de aprendizagem daquela turma. Se é uma turma em que a maior parte dos alunos, ou todos os alunos, eles têm muita facilidade para aprender conteúdos, ou é uma sala em que a maioria ela tem uma certa dificuldade na compreensão. Tá? São turmas mais fracas, né, pedagogicamente falando. E muitas vezes essas turmas também estão misturadas na mesma turma, na mesma sala de aula, né? Eu vou ter alunos que conseguem entender o conteúdo de uma forma muito fácil e rápida e outros de uma forma bem mais devagar, de uma forma bem mais... O assunto tem que ser bem mais mastigado, senão ele não consegue compreender, porque é importante a gente ter em mente que todo mundo tem a sua forma de aprendizagem. Algumas pessoas aprendem melhor lendo, outras pessoas aprendem melhor só ouvindo, outras pessoas têm que ter uma união da leitura com o e assim vai. Tudo bem? Então, quando a gente entrar na sala de aula e ensinar, é a última etapa de todo esse processo que eu comentei com vocês. E mesmo com todo esse planejamento, mesmo pensando tudo isso, nós, professores, nós não temos a garantia de que isso vai funcionar com 100% de aproveitamento, tá? É muito comum mesmo, um determinado assunto fluir incrivelmente numa turma que você achava que não ia fluir, e o mesmo assunto não rende um debate, ele não funciona, ele fica travado numa turma que você achava que o assunto ia ser rápido, tudo bem? Então muitas vezes tem esses fatores que são imprevisíveis, que não tem mesmo como a gente saber, por mais planejamento que a gente tenha na hora de produzir as aulas, tá? E aí quando a gente vê os YouTubers, né, eles não precisam pensar em todas essas etapas que a gente pensa, tá? Obviamente, ele também precisa pensar em qual é o assunto, qual é a faixa etária que ele quer atingir, mas na maior parte dos YouTubers que você vê, o que ele leva mais em consideração são outras coisas que não o que o professor ou a professora em sala de aula pensa, tá? Ele precisa pensar, né, ele precisa ver uma estratégia, pensar uma estratégia para garantir que aquele vídeo que ele esteja produzindo, que ela esteja produzindo, atinja uma grande quantidade de pessoas e que possa gerar algum lucro para quem está produzindo, né? Então, ele não tem toda a preocupação pedagógica que nós, professores em sala de aulas, temos, tá? Então, quando falam que podem substituir o professor por um YouTube, é uma desvalorização da nossa profissão, tá? É menosprezar todo o nosso trabalho que a gente faz acontecer em sala de aula, apesar e mesmo com todos os problemas que o nosso sistema educacional possui, tá? Obviamente, eu sei que tem YouTubers que procuram transmitir, né, um assunto de uma forma séria, de uma forma correta, né? Porém, eles não precisam de fato pensar na mesma dinâmica que nós professores, precisamos pensar em sala de aula. Para finalizar, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o aluno ou aluna assistir videoaulas no YouTube. Inclusive, eu sei que existe uma iniciativa do YouTube, né, o EduTubers, que são pessoas que já trabalhavam na educação como professor, como professora e agora só se dedicam a fazer vídeos para o YouTube. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, eu mesmo coloco minhas videoaulas no YouTube porque é a forma que eu achei melhor meus alunos conseguirem ter acesso ao meu conteúdo. Mas o que é preciso ter em mente
é que isso não substitui a importância do professor em sala de aula, tá? O YouTube ele tem que ser visto como uma forma de complementar o que foi dito em sala, uma forma de ampliar o conhecimento, justamente porque o YouTube permite algumas facilidades, como pausar, assistir de novo, assistir numa hora que você vai estar prestando, vai estar com a atenção melhor focada, né? Enquanto que em sala de aula, muitas vezes, pode ter algum acontecimento, alguns elementos que interferem na sua concentração, mas não pode substituir o professor em sala de aula de jeito nenhum, tudo bem? É isso que eu quero deixar claro, tá? Então, professor não é youtuber. Professor é professor, youtuber é youtuber, são coisas separadas que uma pode ajudar a outra, não tem problema nenhum, mas é preciso ver como duas coisas totalmente diferentes. Belezinha? E dessa forma chega ao fim mais um 14 minutos. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, se concorda, se discorda, deixa aí nos comentários ou pode falar com a gente nas redes sociais, tudo bem? Qualquer coisa, o meu perfil pessoal é @vag, W-A-G, ou você pode falar mesmo através do nosso perfil do blog, @blablaísmo, tudo bem? Aproveitando, convido vocês a conhecer nosso podcast também nas outras plataformas de podcast que existe, como o Spotify, o Deezer, Amazon, Google Podcasts, né? Se você escuta a gente pelo iTunes, dá uma boa estrelinha, né? Dá até 5, né? 5 estrelinhas e deixa um bom comentário lá, porque diferente de outros podcasters aí que estão sendo comprados, né? Por grandes conglomerados, grandes empresas, nós estamos apenas começando e é muito bacana ter o apoio do pessoal que está ouvindo, que está gostando do nosso trabalho, tudo bem? Então é isso, compartilha com seus amigos, com seus inimigos, assina nosso feed, deixe os comentários, nos ajude a tornar o 14 minutos cada vez melhor o nosso podcast aqui, que está ficando semanal, né? Olha só, está ficando semanal toda segunda-feira aí para começar bem a semana, certo? Então é isso, gente, muito obrigado pela atenção e eu vejo vocês no próximo 14 minutos. Tchau, tchau!